E se existisse um código secreto capaz de parar o tempo? Uma chave que pudesse simplesmente trancar o envelhecimento para sempre? E olha, isso aqui não é uma pergunta de ficção, não. A grande questão é, dá para enganar a morte? Essa busca pela imortalidade ela é uma das obsessões mais antigas da humanidade. Só que agora, ela saiu dos mitos e foi parar direto nos laboratórios. E o que estão descobrindo é de cair o queixo. Se a ideia de desvendar esses mistérios parece interessante, que tal se inscrever para não perder o que vem por aí? Nossa jornada começa, olha só, numa lenda de séculos atrás. Imagina só, século XVIII. Europa inteira está fascinada com um mistério. O Conde de Saint-Germain. Diziam que era um homem que atravessava décadas sem envelhecer um dia sequer. Estava lá, nos jantares da realeza, como se o tempo simplesmente não se aplicasse a ele. O filósofo Voltaire chegou a chamá-lo de o Homem Maravilha. Para muita gente, ele era a prova viva de que o tempo podia sim ser derrotado. Uma lenda, claro. Mas e quando a lenda vira um quebra-cabeça para a ciência? Agora, vamos dar um salto. A gente sai dos salões de Paris e aterrissa no laboratório de hoje em dia. E a mesmíssima pergunta volta a aparecer. Só que não como um boato, e sim como um baita enigma biológico. Um caso médico que desafiou tudo o que se pensava saber sobre o desenvolvimento humano e a própria passagem do tempo. Essa era a Brooke Greenberg. Ela viveu por 20 anos, mas o corpo dela nunca passou da idade de um bebê. Seu desenvolvimento, tanto físico quanto mental, ficou simplesmente congelado. Os médicos, sem ter a menor explicação, chamaram a condição dela de Síndrome X. E, para os cientistas, a Brooks era uma chave. Pensa comigo, se eles pudessem isolar o que foi desligado no código genético dela, talvez pudessem entender como desligar ou pelo menos desacelerar o nosso próprio processo de envelhecimento. O caso da Brooke nos joga direto no coração da coisa. Nosso código-fonte, o DNA. Será que nosso destino biológico, a velocidade com que o tempo marca nossos corpos, já vem escrito nos genes desde o nascimento? Ou será que existe ali um espaço para reescrever essa história? A condição da Brooke, embora seja muito extrema, não é a única. Existe o que a ciência apelidou de Síndrome de Highlander, uma referência bem direta àquele filme sobre guerreiros imortais. É um fenômeno raríssimo que pisa no freio do relógio biológico de um jeito drástico, transformando a vida em uma história onde o tempo corre diferente. Isso nos leva a pessoas reais. Olha só, o Denis Vashurin, lá na Rússia, tem 35 anos, mas vive no corpo de um adolescente de 14. O Ryo Myung-shin, na Coreia do Sul, tem 26, mas a aparência dele é de um menino. Eles são a prova de que a genética pode, de fato, distorcer completamente a passagem do tempo. E os cientistas, claro, estudam seus casos incansavelmente, caçando tal interruptor genético que os torna tão únicos. Agora, a parte que é realmente interessante para todos nós. As pesquisas mostram que a genética comanda mais ou menos 60% do ritmo do nosso relógio biológico. É um número enorme, né? E explica por que algumas famílias parecem envelhecer mais lentamente. Mas e os outros 40%? É exatamente aí que a história fica pessoal. A genética pode até ser o roteiro, mas não é o filme completo. Essa é a pergunta que muda o jogo, porque se 40% do nosso envelhecimento não é ditado pelos genes, isso quer dizer que temos poder de influência. Significa que envelhecer não precisa ser um destino passivo, mas um processo que pode ser ativamente gerenciado. E é aqui que a narrativa vira completamente. A gente sai do campo do destino genético e entra no território das escolhas diárias. Se os Highlanders nos mostram os extremos da biologia, outros nos mostram o poder absoluto da disciplina. Este é Xuan Tan, um fotógrafo de Singapura. Ele tem 60 anos. Sim, 60. A aparência dele desafia a lógica e fez o mundo se perguntar se ele teria descoberto a fonte da juventude. Mas a resposta dele foi surpreendentemente simples e poderosa. A chave não estava num gene raro, mas numa rotina implacável. E esta tabela ilustra a diferença de forma muito clara. Do lado do Xuando, uma dieta focada em proteínas para reconstruir os músculos, como ovos e frango, exercícios de força regulares para manter a massa magra, e um pilar inegociável, dormir cedo, sempre antes das 11 da noite, para otimizar os ciclos de reparo do corpo. Do outro lado, os aceleradores. Exposição ao sol sem proteção, que destrói o colágeno, álcool e cigarro, que geram estresse oxidativo, e uma dieta pobre que inflama o corpo. Xuando é a prova de que otimizar os 40% que estão sob nosso controle pode ter um impacto visualmente chocante. As histórias dos Highlanders e de Xuan Tan parecem opostas, né? Destino contra a disciplina. Mas a ciência de ponta está começando a conectar esses dois mundos, provando que podemos
ativamente, reprogramar nosso próprio envelhecimento lá no nível celular. 82%. Este número não é um erro, não. É o aumento na vida útil que cientistas conseguiram alcançar em células de levedura, um organismo simples, mas fundamental para a pesquisa. Isso é uma prova de conceito, assim, avassaladora. O envelhecimento celular não é uma rua de mão única. O que eles fizeram foi criar um oscilador de gene. Pense nele como um interruptor que impede a célula de seguir um caminho de degeneração sem volta. Ao forçar a célula a alternar entre estados, o circuito genético acaba retardando o acúmulo de danos. É a prova de que o envelhecimento é, em sua essência, um programa. E se é um programa, ele pode ser reescrito. Isso nos leva para a abordagem moderna, o gerenciamento do envelhecimento. A ideia não é corrigir danos, mas evitá-los, e se baseia em 3 pilares. Primeiro, a prevenção. Proteger a pele com protetor solar todos os dias. Segundo, a manutenção, que é a disciplina do Shumandutan, com sono e nutrição adequados. E o mais fascinante, o estímulo biológico. Usar tecnologias como bioestimuladores para sinalizar ao corpo que ele precisa produzir mais colágeno, a proteína que dá firmeza e estrutura à pele, reconstruindo-a de dentro para fora. No fim, esta análise mostra que a busca não é por uma juventude artificial e congelada. É sobre algo muito mais profundo. A jornada de envelhecer com saúde, com vitalidade e, acima de tudo, com identidade. Esta citação da especialista Carla Caixeta captura a essência da filosofia atual. A meta não é criar um rosto que a gente não reconhece no espelho. É usar a ciência e a disciplina para preservar quem somos, para que a pessoa que vemos aos 60 anos seja uma continuação autêntica e vibrante daquela que éramos aos 30. É sobre garantir que nossa aparência continue contando a nossa história. A genética nos entrega as cartas, mas o estilo de vida e a ciência nos ensinam como jogar a mão. A questão final, então, não é se podemos parar o tempo, mas como escolhemos vivê-lo. A história que cada corpo conta está sendo escrita apenas por um código herdado ou também pelas escolhas que são feitas todos os dias. A resposta está nas mãos de cada um.